alcançar a verdade de ser livre dentro, viver. Vamos lá comigo. Honestidade raiz, é lindo transparecer. Comigo mais alto. A verdade de ser livre dentro, viver. Honestidade raiz, é lindo transparecer. A fidelidade a si. Comigo agora. A verdade de ser livre dentro, viver. Honestidade raiz, é lindo transparecer. A verdade de ser livre dentro, viver. Honestidade raiz, é lindo transparecer. Bem alto agora. A verdade de ser livre dentro, viver. Honestidade raiz, é lindo transparecer. Solta, prazer é. A verdade de ser livre dentro, viver. Honestidade raiz, é lindo transparecer. A verdade de ser livre dentro, viver. Honestidade raiz, é lindo transparecer. A fidelidade a si. Oi, gente, bom dia. Super prazer estar aqui. O Caio entrou em contato comigo, eu não conhecia ainda o Creative Mornings, achei super interessante a iniciativa. E ele falou assim, então, conheço os seus projetos, a gente vai ter uma palestra sobre honestidade. Eu falei, nossa, falar sobre honestidade no momento atual, né, que a gente tem visto cada coisa assim, tão inaceitável, vai ser interessante. Mas eu acho que ele chegou até mim e conectou a minha experiência com esse tema, porque eu atualmente trabalho numa organização, eu sou diretora executiva de uma organização chamada Open Knowledge, o símbolozinho é aquele ali. E nessa organização eu trabalho com advocacy por transparência. E acho que transparência, né, quando a gente fala em transparência, é meio que natural a gente pensar em honestidade. Eu sou formada em jornalismo e em direito, sou jornalista e advogada, duas profissões que estão meio em uma crise de credibilidade, né, nos dias de hoje, mas que são também profissões que, de algum modo, estão conectadas com essa questão da honestidade, né, da confiança no outro, de você extrair a verdade do outro. E no jornalismo, meu movimento foi muito natural de me inclinar para projetos relacionados à tecnologia, sempre fui meio geek, assim. Eu comecei um projeto com outros amigos, na época do ministro Gil, né, quando o Gil estava na pasta de cultura, que era o Pontão de Cultura Digital da ECO. Era um espaço, um projeto que acolhia
outros pontos de cultura, né, enfim, projetos dentro do Rio de Janeiro que trabalhassem com temáticas de cultura, trazendo para eles uma perspectiva de como atuar com tecnologias de software livre. E aí, nesse percurso de trabalhar com software livre, eu ainda não tinha tanta experiência com isso, né, mas fui aprendendo e fui me apaixonando, e me envolvi com comunidades de tecnologia cívica. O que é isso, tecnologia cívica, né? De onde é que vem essa história e tal? Bom, essas comunidades, o que elas queriam era basicamente aplicar tecnologia para melhorar a participação na política, para que as pessoas pudessem se engajar politicamente de alguma forma. Então, hoje a gente vê, por exemplo, que uma boa parte dos brasileiros, tem até uma pesquisa, acho que foi do Datafolha recentemente, 86% dos brasileiros não acreditam nos políticos. E isso, provavelmente, a gente pode estender ao sistema político como um todo, né? E como é que a gente faz para mudar essa relação das pessoas com a política? Isso tem bastante a ver com esse universo de tecnologia cívica. Eu estava já quase que saindo da faculdade, me conectei com essas comunidades hackers cívicas e fui fazer uma viagem de ônibus aqui de São Paulo para Brasília, num ônibus que o pessoal chama de ônibus hacker, que foi todo reformulado ali, reformatado para ser um espaço também de tecnologia sobre rodas, digamos assim. E aí fui eu para Brasília com, enfim, um grupo de hackers, de pessoas que eram desenvolvedoras, designers, tinha gente de todo tipo. Eu lá, jornalista, achando aquilo uma experiência etnográfica incrível. E nessa viagem eu conheci o Tom, que é um cara que hoje está morando em Berlim. E ele, na época, isso foi em 2012, a gente conversando, ele falou, cara, eu estou começando um projeto aqui no Brasil, eu acho que o Brasil precisa de alguma coisa semelhante ao que a Sunlight Foundation faz nos Estados Unidos. A Sunlight é uma organização que trabalha com advocacy por transparência, acesso à informação, produz tecnologias de inclusão, de participação política. E aí eu falei, nossa, cara, que incrível, acho isso muito interessante, acho que, inclusive, o jornalismo é digamos, uma instituição que precisa trabalhar sob essa perspectiva de mais colaboração, de inclusão, de aplicar tecnologias em prol de impacto social também. E ele me contou de um projeto que eu já conhecia, o termo, né, o campo que estava se formando, que é o Escola de Dados. Escola de Dados é um projeto de jornalismo de dados, né? Na verdade, não só de jornalismo de dados, mas que tem uma raiz muito grande no jornalismo de dados. O que é jornalismo de dados, Natália? Você está aí fazendo 1000 digressões, vamos lá, vou explicar um pouquinho. Jornalismo de dados é o jornalismo que a gente conhece, né, mas que traz uma fonte a mais, que é bases de dados, e a gente produz dado o tempo inteiro, né? Hoje a gente está num cotidiano digital que o tempo inteiro a gente está produzindo rastros, mesmo quando a gente nem se toca disso, né? Que provavelmente está todo mundo com o celular, já fez story e tal, não sei o quê, e está com o GPS ligado, então a gente tem a nossa localização sendo enviada, né, para não sabemos onde. Mas, enfim, a gente tem esse cotidiano de produção de rastros digitais. E esses rastros, eles são uma massa de informação da qual a gente consegue extrair insights incríveis. E aí fui eu pensar em como trazer o projeto da Escola de Dados, que é um projeto internacional, né, School of Data, para o Brasil. E aí, em 2013, a gente lançou o capítulo da Escola de Dados no Brasil, com o intuito de formar jornalistas e membros de organizações da sociedade civil para trabalharem com dados de forma efetiva no seu dia a dia, nos seus trabalhos, e isso gerar impacto social. Que a gente acredita, bom, jornalista é aquele cara que é pago para, de algum modo, gerar informação de interesse público para a sociedade, né, e de forma palatável. E as organizações sociais também têm esse papel de advocacy muito forte, de defender agendas que são relevantes, né, e que muitas vezes se contrapõem a interesses de grandes empresas que têm uma capacidade ali de investir nesse campo de analytics, de data science, que é enorme, né? Então, como é que a gente compete criando argumentos que são de interesse público,
frente a, em muitos casos, interesses que têm um poder muito maior, né? Então, era um pouco assim de diminuir esse gap de conhecimento, de habilidades em ciência de dados, em capacidade analítica mesmo, dentro desses grupos que a gente via que não estavam aportando esse tipo de conhecimento no seu trabalho. Da Escola de Dados, a Escola de Dados é um projeto, né, na verdade, é um programa de capacitação dentro da Open Knowledge, e eu fiquei 4 anos trabalhando só nesse projeto, só na Escola de Dados, pensando várias formas de transformar esse projeto em algo sustentável, em gerar cada vez mais impacto com ele. E aí, no ano passado, o Conselho da Open Knowledge me convidou para ser diretora da Open Knowledge. Acabou que esse foi o projeto mais bem-sucedido dentro da organização. E aí, aqui estou eu, agora meio que liderando a equipe da Open Knowledge, que é essa organização em prol de transparência. A gente fala em transparência e fala muito também em dados abertos, né? Porque, como eu falei para vocês, toda essa historinha aqui, que eu resumi muito rapidamente sobre os rastros e os dados que a gente gera, a gente precisa ter acesso a isso, né? E hoje a gente sabe que são poucos players com muito poder que têm acesso aos nossos dados, que utilizam esses dados e a gente, muitas vezes, não sabe com qual finalidade. Então, tem uma disputa de poder acontecendo hoje em nível global que, de algum modo, está conectado com a questão da transparência e do acesso. Se a gente não tiver acesso a como esses dados estão sendo utilizados, a gente pode estar sendo, digamos, massa de manobra ou perdendo o contato com uma realidade que é importante para a gente, né? Com evidências que, enfim, isso aí vem de toda a construção científica, né? A gente trabalha em cima de evidências desde que o método científico foi inventado. Então, a ideia da Open Knowledge é, bom, a gente precisa de mais transparência. Ok, o que transparência hoje em dia significa? Significa também abrir os dados, abrir a finalidade de a aplicação desses dados e tudo que isso pode gerar, né? Tudo que pode ser gerado a partir daí. Um exemplo de uma coisa que foi gerada a partir de dados é que um grupo de jornalistas do Estadão, isso foi em 2015, já tem um tempinho, eles pegaram a maçaroca de dados que o governo brasileiro produz sobre financiamento de empresas, né? Não financiamento, mas sobre pagamento de empresas pelo governo federal. Isso a gente tem no portal da transparência, que é um grande avanço para a gente, ter um portal de transparência. E eles pegaram aquilo e perceberam que havia uma mudança de padrão, né? Que antes os tipos de empresas que mais recebiam do governo federal eram as grandes empreiteiras. E, de um tempo para cá, os grandes grupos educacionais eram quem estava recebendo mais recurso. E essa mudança se deu por conta do programa de financiamento estudantil, do FIES, que é um programa excepcional, que tem uma relevância, um intuito muito sensível e importante para a sociedade brasileira atual, né, que é de inclusão nas universidades, de pessoas que não teriam condição de estar nessas universidades. Então, é um projeto interessante, por um lado, mas que, de algum modo, não estava sendo feito um monitoramento do impacto desse projeto. E aí os jornalistas foram lá e viram, bom, legal, os grupos educacionais estão recebendo muita grana agora, mas será que o número de estudantes no ensino superior cresceu? E aí o que se percebeu é que o fluxo de recurso vinha aumentando, né, e o fluxo de alunos não se mantinha, de certa forma, estável, né, depois de um período ficou estável. E aí, obviamente, tem toda uma questão de que, para as universidades, era muito interessante ter os alunos com o FIES, né, porque é uma garantia de pagamento, né. Os alunos privados, às vezes, enfim, por situações N, não conseguem pagar a mensalidade, e aí ficam devedores, e quando é o governo, não tem esse problema, né? Eles vão receber o recurso, e o recurso integral, inclusive. Em muitos casos, os alunos têm bolsas, têm descontos, né? Tem formas de você atrair mais clientes. Então, os jornalistas perceberam isso.
E aí eles publicaram uma reportagem que depois fez com que o governo alterasse a forma como o programa estava estruturado, exatamente para tentar coibir esse tipo de prática, né, da universidade trocar o aluno que era particular por aluno do FIES, né, enfim, incentivar o aluno, dar incentivos, às vezes até dava tablet para o aluno, assim, ó, pega o FIES e você ganha um tablet. Eles mostravam na reportagem esse tipo de prática. Que diz um pouco da questão da honestidade também, né? E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que foi um jurista norte-americano que falou, que é: a luz do sol é o melhor detergente. É claro que honestidade a gente aprende, é um valor, né, que a gente adquire desde a infância e a gente vai levando com a gente ao longo da nossa vida, nas nossas práticas cotidianas. Mas tem pequenas ações que muitas vezes a gente não percebe que são desonestas. E quando outras pessoas estão olhando, de algum modo, isso traz para a gente essa percepção, né? Às vezes a gente faz uma coisa que, se a gente parar para refletir, será que eu faria isso se tivesse um monte de gente à minha volta vendo o que eu estou fazendo? E aí você percebe, bom, acho que eu não estaria fazendo. Claro que tem coisas da esfera mais pessoal mesmo, que, de fato, a gente não quer fazer quando tem muitas pessoas olhando, né? Que a gente quer ter o nosso espaço privado, e isso é fundamental, isso é um direito humano da privacidade, e a gente tem que manter isso. Mas tem certos limites, especialmente quando a gente está trabalhando com um coletivo, né, de interesses coletivos e governo, grandes corporações, coisas que afetam a vida de muitas pessoas. Quando a gente está trabalhando nesse nível, eu acho que quanto mais transparência, melhor para todo mundo. Exatamente porque a transparência é um bom desinfetante aí, né? A gente joga a luz e as coisas, de algum modo, vão tendendo para o certo. Mas eu queria falar desse projeto especificamente. A Operação Serenata de Amor é um projeto que nasceu de 3 desenvolvedores. E eu gosto de falar de hackers cívicos mesmo, né? 3 caras que tinham muita habilidade técnica com programação, né? E, enfim, outras áreas, com ciência de dados, mas eles estavam, embora bem-sucedidos na carreira, eles estavam querendo alguma coisa que trouxesse mais propósito para a vida deles. Acho que é um pouco do que a gente faz aqui quando a gente se reúne, né? E eles pensaram, bom, como é que a gente pode aplicar essas nossas habilidades, esses conhecimentos para alguma coisa em prol da sociedade? E aí eles pensaram assim, bom, acho que uma coisa interessante a fazer é pensar exatamente em política, né? Já que a sociedade brasileira está vivendo aí esse processo de, digamos, expurgar os corruptos, né, e tal, e a gente precisa, inclusive, qualificar esse debate de combate à corrupção, que eu acho que é um debate que é muito pouco qualificado, a gente joga tudo no mesmo balaio, né? Mas eles pensaram, bom, isso é uma boa área para ir, e aí aplicaram os conhecimentos que eles tinham para criar uma inteligência artificial, né? Então, digamos, eles pegaram uma base de dados enorme, que foi a base cota parlamentar, né, que na verdade é chamada cota de exercício parlamentar, CEAT. E aí essa cota de exercício parlamentar é todo o dinheiro que os nossos deputados têm para investir mensalmente, né, nos seus gastos ali do cotidiano. Uma refeição, vou, enfim, tomar um cafezinho, preciso de assessores, né, preciso pegar um avião para um compromisso. Tem todos esses gastos aí que podem ser reembolsados. E eles têm uma cota, um limite aí para cada tipo de gasto, para cada rubrica, e eles recebem reembolso quando eles gastam dentro do exercício parlamentar, né, em tese dentro do exercício parlamentar. E aí eles viram que esse era um tipo de dado que estava aberto, estava acessível, estava disponível, estava bem estruturado, quem trabalha com dados vai entender o que eu estou falando, e poderia ser usado para entender melhor como que os deputados estavam utilizando esse recurso, né? Será que eles estavam usando de forma consciente? Era um recurso que estava disponível, mas é dinheiro público, né? Será que, assim, eu, como deputado, usando dinheiro público, eu deveria ir num restaurante e gastar R$300 no almoço? Bom, se eu quero gastar R$300 no almoço, eu tenho meu salário para fazer isso, né? Acho que no dia a dia, imagino que nenhum de nós aqui gaste R$300 no almoço, a não ser que seja uma coisa muito especial. Então, eles pegaram essa maçaroca de dados e aí construíram hipóteses em cima disso. O que seria um uso mal empregado
desse recurso. E aí pensaram essas hipóteses, muitas delas com base no que a própria Câmara falava que deveria ser o tipo de uso daquele gasto, né? Então, por exemplo, a Câmara aconselha que não se gaste com bebida alcoólica. Se você está gastando no exercício do seu trabalho, em geral, a gente não bebe no trabalho, né? Beleza, uma cervejinha na hora do almoço, ok, mas, em geral, né, via de regra, a gente não bebe no trabalho. Você também não deve gastar essa cota, já que é para você, deputado, pagando refeição de outras pessoas. Então, não vai fazer uma festança, né, oferecer um banquete para os amigos com dinheiro, com o nosso dinheiro. Ok, então, enfim, foram construindo as hipóteses, e, em cima disso, eles criaram um algoritmo e começaram a alimentar um robozinho, que é a Rosie. A Rosie é um robô que está no Twitter. Na verdade, é basicamente uma tecnologia que pega as informações que são criadas dentro de um sistema, né, que a gente chamou de Jarbas. Então, o Jarbas, que é o motorista que entrega a informação, leva essa informação para a Rosie, que é a nossa robozinha dos Jetsons, e a Rosie tuita para todo mundo, olha, tem um gasto suspeito aqui, você me ajuda a verificar esse gasto? A Rosie... que faz esse trabalho aí de controle social, né? Então, é basicamente isso. Ela tuita e aí as pessoas podem verificar aquilo e cobrar, né? Porque é a gente que coloca esses caras lá. Então, ô, deputado X, pô, você gastou R$ 150 numa refeição, tá certo isso? Será que é moral, né? Assim, legal ele tem o recurso para gastar, né? Mas será que é ético gastar com todo esse recurso? Então, a gente está sempre pensando um pouco nessa lógica de qual é o limite da honestidade, né? A honestidade vai muito além do que a lei permite. Tem muitas coisas que a lei permite, ou que, enfim, não estão regulamentadas, né? E que não são honestas, dentro da minha perspectiva, da minha visão cidadã, da minha formação, que um dinheiro que é público não deveria estar sendo empregado dessa forma. Enfim, se você vai... É claro que fazer essas comparações tem sempre dois lados, né? A gente não é a Dinamarca, mas se você vai na Dinamarca, o deputado de lá vai trabalhar de bicicleta, sabe? Pega o transporte público como todo mundo, não tem um monte de regalia. Então, uma das coisas que faz com que as pessoas tenham tanta descrença no sistema político é exatamente ver que as pessoas que deveriam estar ali prezando pelo bem coletivo, prezando pelo interesse das pessoas, está usando aquele espaço, na verdade, muito para benefício próprio. E eu acho que tem que ter uma certa, digamos, abnegação quando você entra na política, né? É difícil isso, assim. A gente sabe que os políticos são seres humanos, né? A gente não pode cobrar deles coisas sobre-humanas. Mas tem que ter um nível de consciência diferenciado, porque você está trabalhando com a coisa pública, né, com o bem público. E a gente tem que cuidar muito quando é de todo mundo, né? Zelar, aquilo não é só nosso. E quando é de todo mundo, não é que não é de ninguém, que também tem essa perspectiva, né? Quando é de todos, não é de ninguém, ninguém cuida, não. A gente tem que cuidar como se fosse nosso, mas sabendo que é de todo mundo, né? Sem colocar cerca ali. Então, a ideia da Rose é um pouco essa. Esse é o Jarbas, que é meio que um dashboard, e aí a gente vê ali os reembolsos, né, eles são estruturados. Então, uma boa parte do trabalho tecnológico disso é pegar informação de um banco de dados e estruturar essa informação de uma maneira a entendê-la melhor e, a partir disso, levantar as suspeitas. Qual foi o impacto disso desde então? A Rose ela já detectou mais de 8.000 suspeitas. Já foram feitas mais de 800 denúncias oficiais à Câmara. A Câmara, inclusive, dialoga muito com a gente, né? Os servidores da Câmara, eles falaram para a gente o seguinte, mais de 1.500 notas são recebidas por dia. Então, os deputados geram, em média, 1.500 notas por dia. E você imagina qual seria o trabalho de auditoria disso se fosse manual, né? Uma pessoa, 2 pessoas, uma equipe, manualmente avaliando 1.500 notas. É meio que
impossível, né? Então, o trabalho passa. E, desse modo, a gente cria um robô para, de alguma forma, verificar isso, essas 1.500 notas diárias, de uma maneira que gera uma escala que, humanamente, não seria viável. Então, inclusive, os deputados, eles, em alguns casos, conversam com a Rose. É engraçado ver o deputado conversando com o robô. Ele já, não, mas isso aí foi só uma cervejinha que eu tomei. Que absurdo, eu não fiz nada de errado. E, às vezes eles ficam revoltados e, às vezes, eles assumem uma outra postura que eu acho muito bacana, que é, pô, vou devolver esse recurso. Tá certo, né? Legal, tem razão, vou devolver. E já foram devolvidos mais de 100 mil reais para a Câmara. Óbvio que é um valor muito pequeno, né? Nada comparado aos bilhões da Lava Jato, mas pensando que são gastos de pequena monta mesmo, né? São almoços, enfim, coisas que não têm um valor muito alto, é relativamente considerável, entendeu? Aqui até não está tão atualizado esse valor. Além do impacto direto junto ao poder público, a gente teve um impacto muito grande de comunidade mesmo. As pessoas gostaram muito do projeto. É um dos projetos de tecnologia cívica no Brasil mais conhecido e mais bem-sucedido, né, de tecnologia cívica utilizando dados abertos. A gente tem... Agora, isso aqui também está super desatualizado. A Rose já está com mais de 37 mil seguidores. O nosso projeto, para quem é mais de tecnologia e conhece o GitHub, né, que é o repositório que, enfim, as pessoas que produzem código colocam os códigos lá, né, colocam outras coisas também, mas nesse repositório, o nosso projeto do Brasil foi um dos mais estrelados, que é o projeto que as pessoas se interessam, né, que enfim, muitas vezes colaboram. E no Facebook a gente já tem mais de 70 mil seguidores, então pessoas que curtem o projeto. E, fora isso, assim, dos 70 mil seguidores, a gente já teve mais de 1.000 pessoas que contribuíram com o projeto financeiramente. Porque aí eu entro num outro aspecto, né? Como é que vocês se financiam? O financiamento da Open Knowledge é todo aberto, tem no nosso site todo mundo que financia a Open Knowledge. E, no caso do Serenata de Amor, ele é um projeto com financiamento coletivo. Então, hoje, a gente tem mais de 500 pessoas que doam um recurso mensal para o projeto, porque acreditam no projeto. Então, mensalmente ajudam. A gente tem aí, acho que 560 pessoas, da última vez que eu tinha visto, doando mensalmente para o projeto, isso já há mais de um ano. Inclusive, quem quiser, quem estiver interessado em colaborar, estamos aí, é o apoia-se/Serenata. Então, é um projeto que despertou muito interesse e ganhou muita relevância dentro dessa comunidade. Fora isso, assim, a gente já passou no Fantástico, no Jornal Nacional, na TV Record, enfim, a gente foi muito noticiado e até hoje já tem 2 anos que esse projeto começou, né? Então já não está tão na crista da onda, digamos assim. A gente está, inclusive, investindo em outros projetos agora. A gente continua dando muita palestra e fazendo muita reportagem, né? Dando muita entrevista por conta desse projeto. Agora a gente está trabalhando para construir o Serenata nos municípios, que hoje a gente só trabalha com o gasto da verba parlamentar, né? E a gente pensou o seguinte, cara, isso em nível federal, e quando quem trabalha com transparência sabe que no nível federal a coisa é muito mais estruturada e aberta do que se a gente desse para os estados e para os municípios. Nos municípios o problema é bem maior. O Brasil tem 5.570 municípios, é um país de dimensão continental. A gente tem municípios que são muito distintos entre si, né? São Paulo é totalmente fora da curva, se a gente for pensar nas cidades brasileiras, e tem um nível de transparência, de porosidade, de participação social muito grande. São Paulo é uma das cidades do Brasil mais bem posicionada nisso. Mas a gente pensou, cara, como é que a gente impacta os municípios com esse projeto? Como é que a gente começa a estruturar dados nos municípios e aí pensar formas de que isso gere mais transparência, mais abertura e, de um certo modo, estimule mais honestidade nos gestores, né? Já que tem mais gente olhando. Se a honestidade não está internalizada, pelo menos na lógica Foucaultiana, né? Se você colocar um monte de câmera ali, as pessoas tendem a se comportar dentro do padrão estabelecido.
Então, agora a gente está com esse projeto que se chama de Querido Diário, né? Aqui está Diário Oficial, mas a gente mudou o nome, agora é Querido Diário. E o Querido Diário, a ideia é que a gente estruture todos os dados dos diários oficiais. Quem já trabalhou com diário oficial já viu que aquilo é um horror, né? Gente, ninguém merece ficar consultando o diário oficial. Então, a gente quer pegar aquela maçaroca de informação que, às vezes, está distribuída num PDF. PDF, gente, é horrível, é um terror. PDF, eu sei que tem muita gente aqui que deve amar PDF, mas PDF é um arquivo de leitura humana, né? Serve para isso, para a gente ler. Então, é bonito, legal fazer PDF quando o ser humaninho do lado vai ler aquele PDF. Quando você vai trabalhar com dado, PDF é uma desgraça, entendeu? Porque você não tem como analisar os dados, é muito difícil você trabalhar ali em termos de análise mesmo, quando os dados estão fechados em um PDF. Então, a gente vai abrir os dados dos PDFs e aí vai utilizar uma tecnologia que a gente chama de processamento de linguagem natural, tá? PLN. E, com o PLN, a gente vai tentar criar entidades dentro desses textos para que isso faça um sentido maior. Bom, outro projeto que a gente criou e que foi bem recente foi o perfil político. A ideia era trazer o máximo de bases de dados que a gente conseguisse reunir para informar os cidadãos sobre os seus candidatos. Então, qual é o histórico desses candidatos? A nossa ideia inicial partiu de uma coisa assim, meio Cambridge Analytica ao contrário, né? Os caras têm todos os nossos dados, agora a gente vai ter todos os dados deles. Os dados abertos, obviamente, né? Então, esse é o nosso Cambridge Analytica da cidadania. E, enfim, foi um projeto que a gente também fez muito para estimular as pessoas a buscarem candidatos fora do perfil convencional, né? Que é o homem branco, classe média. Pô, vamos buscar mais mulheres na política, mais negros na política, mais indígenas na política. Então, a gente criou aí vários filtros que, se a pessoa, na maçaroca de candidato, né, deputado estadual, mais de 1000 candidatos, em quem eu vou votar? Então, vamos lá, vamos ver primeiro, assim, eu quero alguém que seja novo na política. Então, quem nunca exerceu mandato ou quem nunca concorreu em nenhuma eleição, dava para filtrar. Você poderia consultar o perfil de cada uma dessas opções e aí fazer uma escolha informada, né? Toda a ideia tinha esse objetivo de ajudar as pessoas a fazerem escolhas informadas. Escola de Dados, né, que é esse projeto aí que eu falei lá no início, foi o projeto que me envolveu na Open Knowledge e continua aí firme e forte. A gente faz um evento anual que é a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados, que é bem interessante para quem trabalha com essa perspectiva de métricas, analytics, são mais de 40 workshops, enfim, é um evento bem legal. E a gente está construindo aí cada vez mais essa comunidade de jornalistas de dados, de pessoas que estão engajadas para gerar evidências a partir dessa habilidade específica de programação, estatística, né, de outras áreas. Bom, eu vou fechando aqui. Eu acho que talvez uma reflexão para a gente fazer é exatamente o quanto que a gente consegue estimular, né, fomentar a honestidade a partir de uma maior abertura, de uma maior porosidade, a participação do outro, a colaboração, acesso às informações, né? Acho que quanto mais a gente se abre, mais a gente consegue criar esses vínculos de confiança. E eu acho que, na verdade, a finalidade da honestidade é exatamente isso, né? A gente conseguir gerar esses vínculos sociais de confiança que são fundamentais para a gente. Sem isso, a sociedade ela derrete, né? É um pouco do que a gente está vendo hoje no Brasil. O Brasil está derretendo porque é uma sociedade que não está baseada na confiança. Ninguém confia em ninguém. A gente sai na rua, a gente fica com medo do outro e, sabe, a gente esconde as nossas coisas, a gente se esconde, né? Então, falta muita transparência, falta muita confiança e o tecido social está bem esgarçado, mas eu acho que tem caminho, tem volta, tem jeito aí da gente melhorar isso e a gente faz um pouquinho da nossa parte aqui com esses projetos, com as coisas que a gente acredita. E é isso, estou disponível aí para conversar com vocês. Foi me apresentado um projeto lindo que é o Selo de Acessibilidade Digital. Foi apresentado pelo próprio secretário municipal, que é o Cid Torquato,
E nós decidimos na companhia, o conselho decidiu, vamos apoiar institucionalmente a Prefeitura de São Paulo nessa toada. E meu papel foi acomodar isso em algumas de nossas atividades, porque é uma contrapartida institucional, sem nenhuma contrapartida financeira com o poder público. E nós conseguimos acomodar numa pesquisa que estamos fazendo sobre as cidades inteligentes, num módulo de acessibilidade digital. E eles têm lá algumas necessidades, porque o selo precisa de um robô validador e tem lá todas as questões. A gente via termo de cooperação técnica com a prefeitura para a gente presenteá-los com uma pesquisa nacional com módulo em São Paulo, com Buster em São Paulo. Demorou quase meio ano para validar isso. E a gente ali com todo interesse em fazer uma contrapartida social, né? Então, assim, existe algum tipo de tecnologia, eu sei que tem voltado à denúncia, eu acho isso uma necessidade. Agora, algo que consiga contribuir com essa métrica do sistema, com essa máquina que tudo demora. Então, a pergunta é, existe algum tipo de tecnologia, algum movimento, alguma mobilização nesse sentido? Porque, se existir, eu vou querer apresentá-la direto ao secretário, porque realmente é uma causa muito nobre e muito necessária. A gente acredita muito também que, fazendo esse trabalho de fiscalização, a gente vai conseguir melhorar a eficiência da gestão pública. E a eficiência da gestão pública deveria ser uma pauta de todos. A gente vê que é uma pauta que está muito capturada por determinados partidos. Mas, cara, é necessário. Sem eficiência, a gente vai continuar jogando muito dinheiro fora, dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação. É uma questão social mesmo a gente melhorar a eficiência. E eu entendo completamente o que você fala da demora no termo de cooperação, porque isso já acontece bastante com a gente. Assim, os projetos demoram muito tempo para rodar quando é com o poder público, né? Mas o que acontece? Tem muitos projetos que tentam avaliar isso. Tem rankings de eficiência, prêmios que, de algum modo, tentam fomentar que os gestores façam um trabalho melhor. A gente tem um ranking que a gente começou em 2016, que é o Open Data Index, né, o Índice de Dados Abertos, que a gente avalia a qualidade dos dados que são disponibilizados. São algumas bases de dados, né, obviamente a gente não consegue avaliar tudo que está disponível, mas a gente avalia 15 bases de dados que, na nossa avaliação, são essenciais em nível federal, e agora a gente está aplicando isso em nível municipal também. Então, dentro do município, o que é fundamental o cidadão ter acesso? Então, a gente avalia essas 15 bases com base em 9 critérios. E aí a gente cria não um ranking, porque, por enquanto, a gente não está trabalhando em nível de ranqueamento, mas a gente cria meio que uma nota para indicar se aquela gestão municipal é transparente, né, gera dados abertos, né, libera dados abertos ou não. Então, eu acho que isso é uma forma também de pressionar o poder público a melhorar a acessibilidade dos dados, entendeu? Esse trabalho que vocês fazem, assim, eu acho que o governo ele só vai liberar mais informações quando a gente pedir mais. E até por isso que a gente faz o trabalho da escola de dados, porque se os cidadãos não têm capacidade de criar ali, a partir dos dados que estão disponíveis, eles não vão gerar demanda sobre aquilo. E aí o gestor fica pensando, mas por que eu estou gastando meu tempo, né, que é escasso, tenho outras tarefas, para estruturar essa informação, disponibilizar essa informação, e aí quando eu vou ver, 300 pessoas acessaram, será que valeu a pena o meu trabalho? Então, as pessoas elas precisam buscar essa informação, né? E o fato, a evidência, ela precisa voltar a ganhar relevância. Hoje em dia, parece que o emocional, assim, os discursos que tocam mais no campo da emoção, têm muito mais força do que os discursos que argumentam com base em fatos e na realidade, né? Então, assim, não sei onde que a gente vai parar com isso. Mas a gente tem que retomar a força do argumento baseado em evidência, entendeu? E eu queria saber como que a gente pode contribuir com o projeto de vocês. A gente tem essa necessidade de transparência, de exigir do poder público que eles
utilizem os recursos de maneira sustentável e como que a gente interfere nisso, porque a gente não consegue interferir no processo político, nem quando os meios de comunicação eram fortes e eles que informavam e de certa forma, tinha tendências para um lado ou para o outro, e nem hoje, que está tão bagunçado que a gente não sabe de onde a informação vem, e como que a gente faz, sem ter que passar por tudo isso, um formato que o projeto de vocês traz de mostrar, olha, a gente está vendo, e a gente está falando, e todo mundo está vendo, e vocês vão continuar? Então, eu queria saber como. Legal. Bom, a gente tem várias portas de colaboração, na verdade, né? Para quem trabalha mais com tecnologia, desenvolvedores, tal, a gente tem uma comunidade no Telegram, que é o WhatsApp russo. E nessa comunidade, esses desenvolvedores, enfim, pessoas que trabalham mais com programação, colaboram nos nossos projetos. Todos os nossos projetos são de código aberto, né, open source. Então, qualquer um pode ir no GitHub, aí vai, aí coloca uma colaboração lá, entendeu? Faz um fork, começa uma outra coisa. Enfim, tem muitas formas de colaborar nesse nível técnico. Em nível financeiro, obviamente, doar para os projetos, né, para o próprio Serenata, que tem o Apoia-se, que é uma forma também da gente conseguir se sustentar, e hoje as organizações sociais no Brasil, a gente é uma organização sem fins lucrativos, estão penando para se manter. A tendência é que isso piore um pouco, que, de algum modo, tente se sufocar a sociedade civil organizada, mas resistiremos. Então, isso é uma outra ponte aí de colaboração. Fora isso, a gente tem muitos projetos que contam com a participação das pessoas. O próprio Serenata é um projeto que parte da visão de que as pessoas precisam estar engajadas naquela informação. Então, a gente levanta uma suspeita, é feito de forma automatizada, às vezes a Rose erra, né, coloca uma coisa que, bom, isso aí não tem nada a ver, o cara foi lá e almoçou e beleza, esse gasto não está tão fora do padrão. Ok. Então, é bom que as pessoas se manifestem, sabe? E conversem e façam daquilo um ponto de diálogo de alguma forma. A gente lançou um projeto recentemente muito tocado, né? Foi logo depois do primeiro turno. Na segunda-feira, a gente reuniu a equipe e falou, então, o que a gente faz? Né? Assim, como é que a gente atua positivamente, não partidariamente, porque a gente é apartidário, inclusive, nesse momento em que, na verdade, o que está em risco são os valores democráticos, que são os valores que a gente defende e pelos quais a gente consegue agir, né? Sem eles, a gente nem agiria. E aí a gente começou uma iniciativa que é o Vítimas da Intolerância, que eu não sei se alguém aqui passou, enfim, viu nesses últimos dias. Acabou gerando muita repercussão, foi um projeto que a gente fez em 2 dias. Falando, vamos fazer isso, vamos, e começou a tocar. Que foi reunir os casos de intolerância, de agressão por intolerância, né? Intolerância partidária, intolerância por orientação sexual, enfim, todos os tipos de intolerância que a gente vem vendo se multiplicar aí nos últimos dias. E esse projeto ele recebe também contribuições para que as pessoas elas indicam casos que elas tenham visto serem noticiados, entendeu? Então, a gente faz uma grande base de dados, está compilando esses casos, só casos que realmente já tenham sido noticiados por algum veículo minimamente confiável, né? Não blogs de direita e esquerda, porque a gente também não quer contribuir com fomentar uma coisa meio denuncista, entendeu? Fulano falou que foi atacado, não teve nenhuma comprovação daquilo, aí daqui a pouco também isso vai drenando o sentido do projeto, entendeu? Então, essa é uma outra proposta de colaborar. E, por fim, enfim, quem tiver interesse em colaborar de forma mais próxima mesmo, eu acho que é mais entrando em contato para a gente poder se conhecer, entender de que forma, né, o que você tem a contribuir e como que o projeto também contribui contigo de algum modo. Teve um menino que entrou em contato com a gente, ele está fazendo também transição de carreira, né, saindo de uma startup, e ele falou, cara, eu quero colocar meus conhecimentos em um projeto, cheguei num de vocês e tal, e a gente fez algumas reuniões, enfim, agora
ele está meio que tocando um projeto. Eu falei, bom, tem esse projeto aqui que a gente quer fazer, não começamos. E se você estiver interessado em puxar, pode ser uma boa. E aí ele está puxando esse projeto com a gente e ainda não sabemos no que vai dar, né? Mas é isso, assim, tem essa ponte também. Meu e-mail é natalia@ok.org.br. Quem quiser é só me mandar um e-mail. Às vezes demora um pouquinho para responder, que tá bem puxado, mas eu sempre respondo.